Estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária para falar sobre um assunto muito importante. O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Para mudar esta realidade, a Caravana do Norte contra o Trabalho Infantil realiza uma programação especial no período de 10 a 25 de junho na capital amazonense e também na região metropolitana de Manaus. O evento tem como objetivo mobilizar a sociedade e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para assumirem suas responsabilidades diante da erradicação do trabalho infantil. É um tema que exige articulação. Portanto, cada órgão, cada entidade da sociedade civil tem um papel a desempenhar. Então nós temos ações de sensibilização da sociedade, sensibilização dos pais, sensibilização das próprias crianças, com relação aos malefícios que o trabalho infantil traz para o desenvolvimento físico e psicológico da criança e do adolescente. Existem diversas causas para a exploração do trabalho infantil, dentre elas a questão econômica e a falta de oportunidade. Ou seja, muitas famílias encontram-se em situação econômica onde a renda per capita se aproxima muito da linha de pobreza e necessitam desse acréscimo da renda causada pelo trabalho do jovem e do adolescente. Segundo o coordenador do evento, a campanha está relacionada a dados alarmantes do trabalho infantil na região norte do país. No estado do Amazonas, nós temos 82 mil crianças em situação de trabalho. Só no município de Manaus, 25 mil crianças em situação de trabalho. É um momento de sensibilizar a população e mais do que isso. Agora é um momento de nós cobrarmos das autoridades públicas políticas públicas eficientes para a erradicação do trabalho. E ainda falando sobre este assunto, em Manaus está sendo realizado o seminário de combate à prática do trabalho infantil. Com palestras que abordaram o panorama da exploração do trabalho infantil no Brasil, proteção integral e as piores formas de trabalho, a sociedade conheceu os mecanismos desenvolvidos para erradicar esse tipo de ação. O Brasil assumiu alguns compromissos internacionais, dentre eles o de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2015. Então, são compromissos internacionais que o presidente da República assumiu e agora é a presidente Dilma exatamente que vai ter que, ao final do mandato dela, dizer se conseguiu cumprir ou não. Então, nós estamos trabalhando para honrar esses compromissos que o Brasil assumiu. Para a diretora de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social do Amazonas, os trabalhos sociais que levam lazer para as crianças podem ser uma alternativa para minimizar o problema. Nós precisamos excluir essa mazela social, dessa chaga do nosso estado, do nosso Brasil, fazendo com isso que todas as crianças tenham direito a acesso a brincar, à escola, a uma formação com maior qualificação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, existem aproximadamente 82 mil menores de 14 anos trabalhando em diversos setores da economia. 24.500 desse número estão em Manaus. O estado do Amazonas hoje tem alguns números negativos. Na contramão do restante do país, nós estamos tendo acréscimo no trabalho infantil, nos índices de trabalho infantil, e nós precisamos envolver toda a comunidade nessa discussão na busca de respostas efetivas. Diversos eventos estão programados para o mês de junho, uma forma de combater o trabalho infantil por meio da conscientização. As atividades da Caravana do Norte começaram ontem e vão até o próximo dia 25 deste mês. É promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Amazonas, FEPET-AM, e conta com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. E para falar um pouquinho mais sobre esta campanha e sobre a programação, nós vamos conversar agora com o auditor fiscal e também coordenador da caravana, Alberto de Souza. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde. Bom, Alberto, a gente pode começar a falar aí o que é considerado trabalho infantil, que tipo de atividade? Trabalho infantil é toda aquela atividade que é exercida com menos de 16 anos, atividades com repercussão econômica, obviamente. Bom, e qual o objetivo maior dessa campanha? O objetivo dessa campanha é conseguir o reconhecimento das autoridades públicas da necessidade da implementação de públicas que vem faltando, sobretudo aqui na região norte. A região norte é a região mais crescente de trabalho
e isso é um flagelo que nós temos que lutar contra ele. Então nós pretendemos com essa caravana conseguir o compromisso de políticos, conseguir um compromisso diante da comunidade, diante da sociedade, de que serão implementadas as políticas públicas necessárias à erradicação do trabalho infantil. Bom, a gente falou aí do principal objetivo justamente a implementação dessas políticas públicas. Vamos explicar para o pessoal de casa o que são políticas públicas, que tipo de iniciativa a gente pode ter para diminuir cada vez mais esse índice de trabalho infantil aqui no estado do Amazonas. Públicas são bastante variadas. Nós podemos citar como um exemplo bastante importante a instalação de creches. É impossível que a população não filhos. Nós fizemos a ideia exemplificando durante o festival dos regularmente trabalho infantil. O ano passado, um trabalho com bastante antecedência, uma articulação em rede com o apoio dos juízes, com o apoio do Ministério local, Ministério Público local. Nós fizemos toda uma articulação e nós conseguimos que a Prefeitura implementasse creches 24 horas durante a realização do festival. Foi o suficiente para que não tivéssemos nenhum de trabalho infantil durante o Festival Folclórico do ano passado em Parintins. Foi uma conquista, Foi né? uma conquista e é um exemplo de política pública eficiente, que reduz efetivamente o trabalho infantil. Muito simples, bastante simples. Outras políticas que a gente pode citar são colégio, contraturno, escola em período integral. Ainda que você não tenha escola em período integral, mas você providenciar atividades no contraturno para aquelas crianças. Você não tenha dúvida de que hoje uma das coisas que mais nós ouvimos em ação fiscal de combate ao trabalho infantil, quando você está afastando uma criança da situação de trabalho, o pai vira para você e pergunta: tá, você está afastando o meu filho do trabalho e ele vai ficar como? Ele vai ficar exposto às drogas? É um dilema que nós temos que lidar diariamente no combate ao trabalho infantil, enquanto agentes de governo, enquanto agentes do Estado, que estamos lá para cumprir a lei. Não temos outra alternativa a não ser fazer cumprir a lei. A nossa missão é afastar as crianças da situação de trabalho, mas você tem que responder para um pai: eu vou afastar a tua criança do trabalho. E o que vai ser feito dele? Eu já não posso responder. Depende de políticas municipais, depende de políticas estaduais, as quais eu não tenho como responder. Bom, a gente pode citar algumas consequências do trabalho infantil para crianças e adolescentes. A gente apresentando aí algumas novidades, algum tipo de atividade, a gente pode sim tirar ela das ruas, ocupar esse tempo ocioso e, claro, o melhor, proporcionar um futuro melhor de qualidade de vida para essa criança também, né? É claro, eu acho que a consequência mais grave do trabalho infantil é aquele ciclo, é a perpetuação de um ciclo de miséria. De um ciclo de falta de cultura, de falta de instrução, de falta de estudo. O trabalho inevitavelmente afasta a criança do estudo. É uma consequência mais imediata de todos, é a mais perceptível. E, obviamente, além disso, a gente não pode olhar para a criança como se ele fosse um mini adulto. Ele não é um mini adulto. Ele está numa fase toda especial de desenvolvimento, ele precisa de atenção, ele precisa de saúde, e o trabalho infantil não vai permitir com que ele tenha nada disso. Uma criança que está em situação de trabalho, ela está sujeita a acidentes que adultos provavelmente não estariam sujeitos a esse mesmo acidente. Se você parar para pensar na dinâmica do trabalho, no mundo do trabalho, as ferramentas, só para você ter um exemplo, elas são desenvolvidas para adultos, não para criança. Então, uma criança que está manuseando uma ferramenta, que está no campo, ou mesmo na cidade, manuseando... Não sabe o perigo. Não sabe o perigo que está correndo. Aquilo não foi projetado para um ser daquele tamanho, para um ser que está em desenvolvimento, que não tem a sua atenção ainda voltada para o mundo do trabalho, voltada para aquela atividade que ele está desenvolvendo, porque ele está numa fase de brincar, ele está numa fase lúdica. E nós temos, infelizmente, ainda vítimas fatais aqui no estado, aqui no município. Crianças e adolescentes continuam sendo vitimadas em acidentes de trabalho, o que é lamentável. Então, para que consigamos aí a erradicação do trabalho infantil e também adolescente, a gente tem que apresentar essas políticas públicas e quem sabe aí a gente não vai ter atletas no futuro, grandes artistas fazendo justamente isso, implantando essas atividades alternativas. Exatamente, eu não tenho a menor dúvida de que se nós não tivermos uma decisão política firme, nós vamos fazer uma política firme que resolva
resolva a situação, nós não vamos conseguir erradicar o trabalho infantil conforme compromissos internacionais que o Brasil assumiu, compromissos que o Brasil assumiu diante da Organização Internacional do Trabalho e diante o mundo inteiro. Esse ano nós estaremos sediando a Conferência Global sobre Trabalho Infantil, justamente por conta dos excelentes índices que o Brasil alcançou nessa luta, nessa redução, tá? Mas infelizmente nós estagnamos, nós chegamos num momento de estagnação. A região norte, infelizmente, subiu um pouco os índices de trabalho infantil e hoje nós entendemos assim, a rede de proteção, ela está bem afinada, ela está conseguindo trabalhar de maneira articulada, mas se não houver uma decisão política, uma vontade política, e aí ela tem que ser local, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Bom, fica aí a dica. A gente pode começar a falar um pouquinho da programação desse mês aí que vai se estender até o dia 25 de junho. Eu sei que amanhã vai ser comemorado no dia 12 o Dia Mundial ao Combate ao Trabalho Infantil. O que a gente vai ter de programação de atividades? Para amanhã a programação está bem especial. Na realidade, nós pensamos em 3 eixos, basicamente, de programação. Nós pensamos no eixo pedagógico, então nós estamos promovendo um seminário na Uninorte, um seminário muito gostoso, um seminário interdisciplinar. Estamos tendo a participação de professores de fora, de professores locais, muito gostoso mesmo. E esse eixo é o eixo acadêmico. Além dessa parte acadêmica, nós estamos promovendo atividades políticas e atividades de organização da sociedade civil. E essa caminhada de amanhã, ela corresponde justamente a essa etapa, a etapa da mobilização da sociedade civil. Amanhã nós temos uma caminhada que vai sair do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal e vai até a Prefeitura, com crianças do PET, com crianças de vários programas de assistência social aqui do estado do Amazonas e do município de Manaus. Quando essas crianças chegarem na prefeitura, que é o final da caminhada, nós seremos recebidos pelo prefeito de Manaus e as crianças vão entregar para ele uma carta trazendo as suas ansiedades, trazendo as suas necessidades, enfim. E a ideia é que o prefeito assine uma carta compromisso no sentido de implementar realmente as políticas públicas necessárias à erradicação do trabalho infantil. Na parte da tarde nós temos uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Essa é a programação de amanhã. Amanhã nós vamos ter uma programação política e de mobilização da sociedade civil. Alberto, só lembrando que as atividades, as ações não vão acontecer só aqui em Manaus, mas também em alguns municípios, né? Em alguns municípios. Na quinta-feira nós teremos uma caminhada também de combate ao trabalho infantil no município de Presidente Figueiredo e no sábado, ainda em Presidente Figueiredo, uma festa muito bacana, uma festa que a prefeitura está montando assim com todo o capricho, com todo o esmero. O Presidente Figueiredo vai entregar para o estado do Amazonas e vai entregar para o Brasil uma festa muito bonita, chamando a atenção da população para a necessidade da erradicação do trabalho infantil. E em Parintins nós teremos o encerramento da caravana, da etapa Amazonas, da Caravana Norte de combate ao trabalho infantil. Em Parintins nós vamos fazer no dia 25, que vai ser terça-feira, já na semana do Festival Folclórico de Parintins. Nós vamos fazer uma caminhada conjunta dos bois, caprichoso e garantido. Desde o ano passado, nós conseguimos o que parecia ser impossível. Nós conseguimos que os bois se unissem em prol de um valor que é essa questão do combate ao trabalho infantil, que deve realmente ser valorizada. E nesse sentido, o município de Parintins e os bois Caprichoso e Garantido, eles estão dando para o Brasil inteiro um exemplo de como é que se combate o trabalho infantil, de como é que você faz para organizar a sociedade local. Porque não adianta a Brasília dizer que para Parintins erradicar o trabalho infantil, ela tem que fazer isso, isso e aquilo. Não adianta, é a realidade local. É o município que tem que dar essa resposta. É a sociedade. E Parintins está entregando de presente para o Brasil inteiro essa caminhada conjunta dos bois e está mostrando, olha, é assim que se faz, é assim que se combate o trabalho infantil. Alberto, muito obrigada pela sua presença, boa tarde. Eu acredito sim que vamos conseguir muitas coisas ainda. E eu quero convidar a todos para participar da caminhada amanhã, que sai do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal. Muito obrigada pela sua presença e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, e no Amapá News de hoje começa às 13 horas em ponto, vai trazer o seguinte destaque, que no estado o governo oficializou um novo instrumento de proteção animal. Essas e outras informações sobre a região Macapá-Amapá você acompanha às 13 horas em ponto. Em Manaus são 12 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias e informações. Até lá.